Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a maquiagem artística de hoje é de gárgula. E aí, bora começar? A pele eu já preparei limpando bem e passando protetor solar. Agora vamos pro cabelo. Comecei penteando das pontas até a raiz nessa direção para não criar mais nós e nem quebrar os meus fios, além de ser muito mais rápido e fácil. Dividi o meu cabelo em duas partes e comecei a passar o gel com a minha própria mão, espalhando dos dois lados e penteando para poder deixar bem retinho, criando um rabo de cavalo baixo bem lá atrás. Prendi dando algumas voltas com elástico normal e fui alinhando e ajeitando toda a parte da frente com laque, que é um spray fixador, e com uma escovinha de dente que eu uso só para isso. Agora a gente vai fazer o truque das orelhas com cotonete e fita micropore, para deixar maiores e pontudas. Começa dobrando o cotonete. Não é exatamente ao meio, a parte menor fica sendo a de cima. Fixo no tamanho da minha orelha com a fita e em seguida já pode prender na sua pele. Coloca a micropore tanto na frente quanto atrás, dando volta para garantir que vai ficar bem presinho. Uma dica de ouro: essa lateral reta natural fica super marcada. Para camuflar bem, basta rasgar os cantos. A próxima técnica que vou ensinar aqui é extremamente usada no mundo drag. Presta atenção nessa maneira de esconder as sobrancelhas. Passo 1. Escovar os pelos para o alto. 2. Cobrir de cola bastão. 3. Pressionar contra a pele com uma espátula de preferência. Um detalhe que fez muitíssima diferença para o meu progresso foi esperar entre uma camada e a outra de cola. É bom passar mais de uma, mas não tenha pressa. Deixa a primeira secar antes. Dá muita diferença. Passo 4. Limpar em volta com cotonete umedecido. E finaliza com pó translúcido. Não esquece de hidratar os lábios já no início da make. Depois desse tempinho, já pode varrer o excesso do pó solto com um pincel macio e o punho bem leve. Presta atenção em cada etapa dos chifres. Primeiríssima coisa é marcar a posição e o tamanho dando uma volta com lápis branco de olho na testa. Antes de vir com a massinha de efeitos especiais, passo o látex por cima dessas marcações. O látex é um material com cheiro muito forte e exige alguns cuidados. Aconselho abrir janelas e portas. Usei cotonete como pincel para não estragar os meus. Funciona super bem. Agora sim a massinha. Separa um pedaço e amassa com os dedos para mudar a textura e conseguir moldar. Só coloquei esse círculo de massinha depois do látex secar. Para deixar direitinho, molhei o dedo na água e deixei a volta suave na transição para a pele com a espátula. Depois disso, você vai passar com muito cuidado amido de milho. Esse formato de pincel é ótimo para essa função. Mais látex, dessa vez cobrindo toda a nossa base para os chifres, e aguarda secar bem. E sim, de novo, outra camada de pó. Para a base colorida, misturei essa pastinha chamada Clown, branca e preta, formando assim um tom de cinza ideal para transformar a aparência da minha pele em pedra. Apliquei dando batidinhas com a esponjinha pelo rosto todinho, cuidando de cada canto, orelha também, inclusive olhos e as novas protuberâncias. Antes de dar continuidade para o resto do corpo, é importante já selar com pó solto. O Clown é um produto oleoso. Quando você sela com pó translúcido, com amido de milho, sombra de olho ou até mesmo talco, muda a resistência do produto, deixando a pele à prova de toque. A base cinza está pronta, então é hora de voltar a enfatizar algumas partes brincando com luz e sombra. Para realçar, usei pancake seco mesmo, como se fosse uma sombra bem pigmentada. Passei com a própria esponja que já vem junto. Iluminei sem deixar marcado o triângulo ali embaixo dos olhos, o centro da testa, o queixo, laterais da mandíbula, saboneteiras, projetando os ombros pra frente fica muito mais fácil, e essas duas linhas no pescoço e alguns pedaços do colo. Essa iluminação no ombro fica legal até mesmo em maquiagem social com brilho, sabe? Ah, e claro, né, o nariz, tanto na ponta quanto mais acima. Nas orelhas ajudou demais o destaque. Dei a volta completa e realcei um desenho bem legal pelo meio. O pancake preto seco me serviu perfeitamente para as sombras. O preto deixa tudo mais profundo e dramático. Utilizando o pincel de contorno, emagreci minha bochecha esfumando uma linha diagonal que começa acima da orelha e vai em direção à boca. Pode subir até as têmporas se quiser.
Sombreei também embaixo dos ossinhos e nos trapézios. Com o mesmo preto, afundei ainda mais essa depressão e escureci abaixo da mandíbula. Por fim, acrescentei uma espécie de círculo nesse centro. Trocando para um pincel menor e fofo, você vai criar uma feição mais enfesada com essas linhas ao alto do nariz e início das sobrancelhas. São 2 dobrinhas e o começo gordinho das sobrancelhas, uma mais próxima da outra. Mais do que o seu normal. Para projetar esse inicinho, basta vir com um pancake branco no dedo. A base do chifre estava precisando dessa cara de pedra. Para alcançar esse aspecto, basta brincar com branco e preto secos por cima, dessa forma. Escureci bem e cresci as narinas, além de aumentar as laterais. Na parte do meio, fiz 2 linhas, começando bem separadas e diminuindo a distância sem ponto de encontro, modificando assim o formato. Grava essa dica. Para não estragar a pele e não ficar com a mão voando sem precisão e segurança, apoia usando a esponja limpa. Facilita demais na hora de passar o lápis preto na linha d'água. Esfuma com pó bem rente aos cílios inferiores e depois sobe para a pálpebra fixa. Iniciei marcando côncavo e aos poucos fui subindo. No canto externo dei uma leve puxadinha. Na pálpebra móvel, depositei com o dedo o branco, que vira cinza claro. Voltei com o lápis, dessa vez na linha superior. A tinta facial líquida preta é perfeita para desenharmos delicadas rachaduras. Para melhorar ainda mais, aconselho o uso de um pincel finíssimo. Deixa a mão bem levinha e vai fazendo sem medo, tentando equilibrar no tudo. Fica interessante a linha engrossar de levinho e afinar bastante ao longo. Importante também não deixar nada muito reto. Mais um mega truque para vocês. Passando tinta facial branca do lado verde de uma esponjinha comum, a gente consegue esse efeito carimbando de levinho e espalhando pelo corpo. Olha só a diferença que dá, como transforma. Quem estava curioso para aprender como fiz os chifres? Muito simples. Moldei o formato com papel alumínio. Biscuit é uma massinha de modelar que endurece, muito usada em artesanato. Brinquei bem com um pedaço de biscuit preto com as mãos para mudar a consistência e conseguir abrir com o rolinho. A camada não pode ficar nem muito grossa, nem fina demais. A superfície ideal para fazer esse trabalho é silicone, que não vai grudar. O resto do biscuit que não for usar já embala bem sem deixar em contato com o ar, senão seca, endurece e perde o material. Envolvi o papel laminado e para tirar essas marcas basta passar o rolinho. Não precisa ficar extremamente simétrico e lisinho, afinal os chifres não são assim, ainda mais esculpidos em pedra. Só no dia seguinte pintei a dedo com tinta preta e branca. Isso branquinho parecendo um esmalte se chama Proseide. Funciona como uma cola de contato, então precisa passar nas 2 superfícies, na pele e na base do chifre. Só podemos encostar um no outro para grudar depois que ficar transparente. Enquanto seca, vamos adiantando a boca. Primeiro dei batidinhas nos lábios com a esponjinha suja do mesmo cinza que usamos para a pele. Em seguida, coloquei clown preto no centro da boca. Escureci um pouco essas partes pequenas de baixo e de cima. Troquei para o pancake preto e branco ainda secos, brincando com o formato, como vocês podem reparar. Deixei o centro e a volta mais escuros e a parte mais carnuda e os cantos laterais mais claros. Finalizei com as manchinhas feitas de esponja. Deu o tempo certinho do Proseide e agora já dá para encaixar e fixar direitinho cada chifre. Vai posicionar com cuidado e segurar por alguns segundinhos. E pronto! Muito bem colado. Tá sentindo falta de alguma característica muito comum em gárgulas? Até parece que eu não ia produzir as asas, né? Pois bem, comecei desenhando com lápis e auxílio de uma régua grande no papel cartão. Cortei parte com tesoura e depois troquei de superfície para usar o estilete. Se você ainda é criança, por favor, não faça isso sozinha. Depois de destacar o grosso, dei uma arrumadinha com a tesoura. Forra bem o espaço e vamos para o papel machê usando jornal e cola diluída em água. Os relevos moldei com jornal e prendi usando fita crepe. Daí continua fazendo algumas camadas de papel machê. Não é um trabalho rápido. Depois que secar bem, vai estar duro feito pedra. Quem mais aí assistia a Arte Ataque? Me conta nos comentários. A primeira demão é sempre branca. Só depois de seca, pintei de cinza brincando com iluminação e deixando cada vez mais parecida com pedra.
Existem muitos tipos de gárgulas e as mais conhecidas são as extremamente assustadoras. Eu me inspirei nelas, mas modifiquei muita coisa para não ir nesse caminho horripilante. Quis trazer um ar mais bonitinho junto. Inclusive, quem fez muito bem isso foram os animadores da Disney em O Corcunda de Notre Dame. A linha do couro cabeludo aparecendo muito clara estava me incomodando, então passei o mesmo cinza por cima para concluir a produção. E tá prontinha a minha gárgula. Bora pras curiosidades. Você sabia que as gárgulas mais famosas do mundo são as da Catedral de Notre Dame em Paris? As gárgulas foram muito usadas na arquitetura gótica. São esculturas nos telhados que servem para escoar as águas da chuva com certa distância da parede. Especialmente na Idade Média, eram figuras monstruosas, até humanas, animalescas, algumas esculpidas como monges, outras ainda combinando animais reais e pessoas, e muitas cômicas. O termo se origina do francês, vem de garganta. Uma quimera é um tipo de escultura similar que não funciona como desaguadouro E serve apenas para funções artísticas e ornamentais. Elas também são popularmente conhecidas como gárgulas. Existem algumas explicações do motivo de esculturas tão assustadoras no alto de tantos edifícios. Acredita-se que as gárgulas eram colocadas nas catedrais medievais para indicar que o demônio nunca dormia, exigindo a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. Também serviam como protetores dos crentes contra seres malignos que quisessem entrar em sua igreja. Simbolizava que o bem estaria dentro da igreja e seu aspecto aterrorizante manteria o mal do lado exterior, espécie de guardiões do templo. Mais um motivo seria o papel de purificação. Afinal, as gárgulas ingeriam e jogavam água suja para longe das paredes. Foram utilizadas nos parapeitos até o começo do século XVIII. A partir daí, tornou-se mais comum trazer os canos que conduziam a água até o nível da rua. Essa mudança aconteceu por conta do peso e posicionamento. Algumas das esculturas acabavam se soltando das paredes e caíam, causando danos. Nem todas as gárgulas expeliam pela boca, tinham algumas vulgares. Essas figuras pornográficas haviam sido colocadas como uma forma de expulsar o pecado para fora das igrejas. As gárgulas representavam o pecado, a vida sem Deus. Sua intenção era lembrar da importância da salvação, de não ser um animal horrendo ou terminar atormentado no inferno por elas. Hoje em dia, essas figuras parecem de humor, mas na época serviam a um propósito na educação moral do povo iletrado da Idade Média. Muito obrigada a todos os novos inscritos e a vocês que me acompanham desde o inicinho. Já deixa o seu like para não esquecer. Aqui em cima tem o último vídeo do canal, caso ainda não tenha assistido. Clicando nessa foto, você se inscreve bem rapidinho e não perde as próximas caracterizações. Já estava querendo fazer esse tema há muito tempo, então espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho e até a próxima make!